Quicos marinhos. Quem são, o que são, de onde vieram, o que eles querem de nós? Os quicos marinhos foram inspirados em microcrustáceos parentes dos camarões, chamados artêmias, são do gênero Artemia. Esses microcrustáceos não passam de 2 centímetros, eles são bem pequenininhos. Tem 11 pares de patas especializadas que servem tanto para filtrar os alimentos, ou seja, captar lá as algas que eles se alimentam, quanto também para captar oxigênio na respiração. E também tem algumas características engraçadas, tem os olhos pedunculados, iguais os caranguejos, que ficam aqueles olhinhos balançando aqui em cima, e aí tem os pares de antenas no macho que também servem para a cópula. As fêmeas têm uma bolsa incubadora que é como se fosse um útero externo, onde dá para diferenciar macho e fêmea porque você consegue ver os ovinhos ali dentro. E o que é mais curioso nesses animais é que eles têm uma adaptação muito interessante, possivelmente porque eles viveram antes milhões de anos em lagos muito salgados, então eles foram desenvolvendo uma adaptação para conseguir sobreviver quando as condições não estiverem muito boas. Então eles produzem cistos, são ovos bem protegidinhos, inclusive eles são muito desidratados. Tem uma coisa especial que eles substituem a água por um açúcar chamado trealose, e isso permite com que a larva fique em condição lá dentro desse ovo, que pode sobreviver tanto a ácido, a pH muito ácido, radiação ultravioleta, temperatura de zero absoluto até mais de 105 graus Celsius. Então elas são sobreviventes de condições muito adversas, mas quando elas são colocadas na água em condições ótimas para a sobrevivência dela, em condições favoráveis, o ovinho, a larva eclode e se transforma numa artêmia. Inclusive, na década de 90, na exploração de petróleo do Grande Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos, encontraram lá ovos de artêmia, colocaram na água e eles eclodiram. Quando foram fazer a datação de carbono, descobriram que esses ovos tinham 10 mil anos de vida. Então, realmente, eles suportam condições muito desfavoráveis e muito tempo para conseguir eclodir quando as condições estiverem boas para eles. E todas essas condições inspiraram, então, os quicos marinhos. O que eram os quicos marinhos? Você comprava os ovinhos, ou seja, os cistos de artêmia, e quando você colocava na água, eles eclodiam e você podia ter lá os seus mini ETzinhos. Era uma coisa muito esquisita. E o que eles querem de nós? Bom, as artêmias até hoje são utilizadas para alimentação de peixes, então os ovos, as larvas, conhecidas como náuplios, os jovens, os adultos, servem para alimentação de peixes, camarões e outros animais aquáticos que são cultivados, e também são importantes bioindicadores de poluição das águas. Então, o que eu acho que os quicos marinhos, ou seja, as artêmias, querem de nós é ser bem cuidadas. E se você ficou curioso, você pode inclusive comprar os cistos de artêmia, usado para comida de peixe, pela internet, e ter o seu próprio aquário com as artêmias se você cuidar bem delas.